Tomada Take 1, action! Olá, amigos do Faro Frame, estamos aqui mais uma vez para os filmes Buesta, com Vingança sobre Encomenda, Dirty Work. mais conhecido como Dirty Work no mundo inteiro. Gustavo. Faro Frame, baby! Action! Versão Filmes Buetas. Então vamos Pedro, lá. então voltamos aí para falar do Vingança sobre Encomenda. Comenta pra gente aí, o que é a sinopse desse filme? Bom, esse filme é uma porcaria, né, Gustavo? Então, assim, pouco importa a sinopse. Mas não, eu vou falar, claro. Mas a sinopse é o seguinte: é a história de dois caras vagabundos, sem mais nada pra fazer. Eles decidem montar uma empresa que ajuda as pessoas a se vingarem dos seus desafetos. É, que é a melhor coisa que eles faziam na vida, né? Isso. E, bom, e aí o filme tenta seguir daí. Sinopse tá, ó. Bom, ficha técnica, Pedro. Ficha O que tem técnica, aí? Gustavo. Olha, Gustavo, essa é uma coisa curiosa, é o seguinte: esse filme, como eu falei, é uma porcaria, né? Não tem a menor graça, é horroroso, né? Mas esse filme tem muita gente boa Exato. no mundo da comédia. Por exemplo, o principal é o Norm Macdonald, falecido recentemente, Sim. aqui em 2021, de câncer. Ele faz o papel do Mitch. Temos o Artie Lang, que é um cara bem desconhecido, principalmente aqui no Brasil. E o diretor é o Bob Saget. Talvez seja uma das ações, que ele foi um dos primeiros filmes que ele dirigiu. Sim. Né? Ele era um ator muito famoso daquela série sucesso nos anos 80, que é o Full House. Que ele era um cara engraçado, coisa e tal. Tem prêmios e dinheiro? Orçamento 13 milhões e conseguiu uma receita de 10, então... Perdeu 3 milhas. Não é fácil. Caraca, prêmio é not available. Não tem, né, prêmio, né? Nem... Esse filme é assim, ele foi muito mal recebido na época e depois ele acabou se tornando cult por ter esses atores, né, que você mencionou, comediantes. E que lá. Virou um cult de sessão da tarde, digamos, né, de comédia. Nem isso, pastelão né? Mas enfim. Gustavo, uma das razões desse filme talvez não ter tido sucesso, assim, talvez ele tem, você vê piadas com potencial, mas elas nunca decolam, né? Uma das razões, por exemplo, esse filme tem Chevy Chase. Verdade seja dito, o Chevy Chase, apesar de ser um nome grande, a única coisa boa que ele fez, além de Caddyshack, lá no início dos anos 80, fim dos 70, foi As Férias Frustradas, você já deve ter visto, que eram engraçados, né? Que hoje são sessão da tarde. Bom, e o Chevy Chase, ele fez um monte de filme porcaria. Mas ele falou que entrou nesse filme porque esse filme ele era quase um filme adulto, porque não é pornô, mas é um filme PG-18, sei lá. Ele é um filme... Bocejou! Né? Claro que nenhum estúdio quer isso, então o estúdio forçou para que o filme tivesse uma restrição de idade menor, para ter mais público, mas isso não adiantou em nada. Não resolveu. Não resolveu. Mas a desculpa do Chevy Chase foi, quando eu entrei no filme, quando eu li o roteiro, parecia uma coisa assim picante, com... Se as comédias proibidas. Né? Com risco e coisa e tal, mas aí virou uma comédia sessão da tarde, né? Quem mais, Gustavo? Você tem alguma história aí? O Howard Stern recebeu uma oferta de fazer um cameo como Satanás, que é o apresentador, né? Mas ele recusou. O Adam Sandler acabou fazendo o papel, aceitou e fez lá. Parece assim. Que é um dos bons nomes desse filme. Na época o Adam Sandler não era ninguém ainda. O Norman Macdonald morreu agora, né? Que você comentou, em setembro de 2021, de câncer. E eles tratavam dessa doença há muitos anos já, né? Acabou trazendo um pouco aí dos filmes que ele fez e a gente acabou trazendo esse filme para representar um pouco. Isso. Esse também foi o último filme do Chris Farley, que era um cara bem gordão. Eu não curtia muito ele, mas ele era uma coqueluche da época. Ele estava no Saturday Night Live, que também era... Tem muita gente do Saturday Night Live. Não sei se é porque o Norm Macdonald era do Saturday Night Live. Aí é uma história boa, que ele foi demitido lá. Dizem que ele foi demitido por questões do próprio estúdio, mas a história real seria que ele estava fazendo muita brincadeira na época. O O.J. Simpson tinha... Perez lá tem todo um problema e ele começou a fazer muita brincadeira e fazer brincadeiras pesadas, né? Porque ele foi lá no Saturday Night. Ele era do Saturday Night, ele era muito querido lá. Foi um âncora de um programa, né? The book is entitled God Himself Told Me That O.J. is Guilty. The first to hit the bookshelves will be Green Eggs and Ham and O.J. is Guilty. Asked why they did this, the lawyers replied, "We want to get O.J. acquitted as speedily as possible so he can get back to doing what he does best. Killing people."
E aí ele acabou sendo demitido então tem um executivo lá da NBC que era o Don Hallmeyer, que ele era super amigo do Simpson e ele acabou... Dizem que ele acabou tomando as dores, né? E mandou embora. E a NBC nem divulgou, nem fez divulgação do filme, nem aceitou fazer divulgação do filme. Exato, não fez divulgação e tudo mais. Essa é uma história picante. Outro nome grande desse filme que tá lá, um nome grande, é o Don Rickles, que é para mim um dos maiores comediantes de todos os tempos. Ele tá no top 5 fácil. O Don Rickles foi o cara que inventou o que a gente chama aqui no Brasil de fritada. Que nos Estados Unidos existe há muito tempo como roast, que é quando você faz uma homenagem, comediantes fazem homenagem a outras pessoas, em vez de exaltar os feitos, meio que sacaneia, falando dos defeitos, e através disso é uma espécie de homenagem. Aqui chama fritada no Brasil, é uma coisa recente, nos Estados Unidos existe há muito tempo. E o Don Rickles fazia tinha um programa que era o Dean Martin Roast, que era dos anos 70, onde o Dean Martin trazia todo fim de semana um famoso para ser fritado. E olha que curioso, né? Todos os participantes do programa tinham vários convidados, né? Não eram, assim, nem todos eram comediantes, então eles tinham scripts. O Don Rickles era o único que falava de improviso. E a comédia do Don Rickles era falar mal dos outros, entre aspas, fazendo fritado. Alguns diziam que é uma grande honra ser fritado pelo Don Rickles. Ele era muito bom, é muito engraçado, não sei se você conhece. E ele frita basicamente os dois, o Norm Macdonald e o Artie Lange, improvisando. Look like a bucket of lard on a bad day. You baby gorilla. Why don't you work a zoo and stop bothering people? E o Don Rickles praticamente improvisa a fritada. Ele frita o Norm Macdonald e o Artie Lange. E, inclusive, eles não conseguem segurar a risada durante essa fritada. Inclusive, uma dessas risadas, eles riem toda hora, que uma hora que o Bob Saget deixou uma risada entrar. Tanto que o cara fala, você tá rindo? Qual é a graça? Sabe porque eu chamei ele de porco gordo? Oh, ice cream, having a good time, running around. O coadjuvante aqui nesse filme é o Artie Lange. Aqui no Brasil ele não é muito famoso, mas esse cara tem uma história muito fodida, eu tenho que contar essa história. Nem que leve meia hora. Plim! Vamos ver se vai ter espaço no celular. É o seguinte, esse cara ele era estivador no Porto de Nova Jersey, tá? Ele é um gordão, coisa e tal. Aí ele virou comediante, conseguiu uma vaga num programa chamado Mad TV, que fazia concorrência ao Saturday Night Live, na Fox. Ele foi demitido porque ele foi preso por problema de drogas, ele tinha um problema de drogas muito sério. Ele foi preso e demitido desse programa. Aí ele foi contratado para fazer o Norm Show. Esse Norm Macdonald tinha um show. E ele foi contratado, ele fez essa química entre ele e o Norm, meio que segurou ele o papel nesse filme. Que é um puta papel, né? Ninguém pode perder esse papel. Bom, depois disso, ele continuou tendo problema com as drogas, coisa e tal. Ele se recuperava, caía nas drogas de novo. Aí ele foi fazer o programa do próprio Howard Stern, que você falou que foi cotado para fazer o Diabo aqui. Isso foi para ele o grande momento. Ele era fã do Howard Stern. Para ele ouvia quando criança o programa. Participar desse programa para ele seria o ápice, coisa e tal. E foi o ápice em todos os sentidos. Ele ganhou mais dinheiro, ele teve mais oportunidades, conseguiu produzir o próprio filme, que a gente pode falar aqui, que também é outra porcaria, que é o Beer League, né? E ele ganhava, ele era muito franco, né? Então ele falava quanto ele ganhava no programa do Howard Stern, ganhava 1 milhão por ano, né? Depois que o programa foi para a Rádio Satélite. E ele falou que uma das coisas mais fáceis em Hollywood era ganhar dinheiro desenvolvendo shows. Depois que ele ganhou fama, era comum os canais de televisão chegar para comediantes e falar assim, a gente precisa desenvolver um sitcom. Como que funciona isso? Eles te pagam um fixo só por você aceitar. Então, por exemplo, se você aceitou, $100 mil. Se o programa for desenvolvido, você ganha mais um extra. Se o programa não for desenvolvido, você vai dormir com 100 mil, $50 mil. Então ele falou que várias vezes ele era chamado, ele escrevia, não sei o que e tal. Aí os diretores falaram, tá, vamos mudar um pouco? Pode mudar, me dá uns 100 mil. Ele não estava cagando ainda. Ele falou que era a coisa mais fácil desenvolver programa, né? Sim. Aí ele fica no Howard Stern até 2009. Volta a ter problemas sérios com droga. Ele sai do programa porque ele não consegue ficar sóbrio no programa. Ele não consegue, vomita, passa mal. Aí o pessoal do programa manda ele fazer o rehab, né? Aí, Gustavo, depois de muito tempo, ele tem muito problema com droga, ele aparece com essa cara. A gente vai ver aí, né, nas fotos. Ele parece sem o nariz. Nossa.
Nossa! Exatamente. O problema foi o seguinte, aí as pessoas falaram, ele cheirou muito e o nariz se dissolveu. Bom, parte disso é verdade. Na verdade, ele teve um problema, ele foi atacado por um cara na rua, que deu um soco, que ele descreve como um soco perfeito, que conecta e destrói o nariz, já ali. Pouco tempo depois, ele ainda viciado em drogas, ele foi com uma prostituta no hotel, fazer uma festinha, naturalmente, e obviamente essa festa incluía cheirar, droga, não cocaína, mas um remédio, uma pílula que eles maceravam e cheiravam. Não me pergunta que eu não entendo porra nenhuma disso que é. Ele falou que ele foi tomar banho, a prostituta, uma menina com quem sai, stripper, sei lá, foi macerar a pílula com a própria garrafinha do remédio. Tá. Quebrou. Então ficou caco de vidro com pó. E ele cheirou aquilo. E aquilo corroeu a porra toda no nariz dele. Então ele ficou praticamente sem nariz. E o pior é o seguinte, ele não pode operar. Porque para operar ele tem que tomar um anestésico. Parece que o juiz lá da condicional dele, coisa e tal, não permite. Ele é um viciado em droga, ele não pode ter contato com químico. Então ele nem faz questão de operar, ele tá com esse nariz todo... Mas ele tá bem de vida. Tá com grana no banco. Esse é o filme Buerta de hoje. Até mais, meus amigos. Yes! Action! This is not your first film? You've been in films before, I've been in a lot of movies, actually. Yeah. They all sucked. The first day of shooting, we have to work with the great Don Rickles. Tremendous. Okay. So while we're filming in the movie, he goes to Norm, he goes, "How did you get a movie?" And Saget being a brilliant director, goes, "Cut. Don, you can't insult him as Norm Macdonald." So Rickles goes, "All right." And the next thing he goes, "Look at you." He goes, "Who wrote this script? These jokes are horrible." Cut, Don, don't insult the script. We can't use it. So anyway, it was 18 hours of that. At the end of the day, I went up to him. I said, "Mr. Rickles, it was a pleasure working with you." And he looked at me and he said, "Listen, I was watching you all day, and listen, let me tell you something. Good luck working construction."